Há um tipo de amor que não se anuncia. Ele cresce em silêncio, entre olhares contidos e pequenas atitudes que o coração reconhece antes que a mente compreenda. É o amor que não se declara. Aquele que nasce quando um homem é tocado em camadas que ele mesmo desconhecia. Jung dizia que aquilo que mais nos atrai em alguém não é a pessoa em si, mas a parte de nós que ela desperta. Esse é o ponto de partida. Entender que o que faz um homem se apaixonar em silêncio não é o que ele vê, mas o que ele sente ser visto. O silêncio do homem apaixonado é um território misterioso. Ele observa, absorve, sente, não fala, mas o corpo revela. Ele busca sinais de segurança antes de entregar o coração. E o que o conquista não é o drama do desejo, mas a sutileza do vínculo. Jung chamava isso de função transcendente, o ponto de união entre o consciente e o inconsciente, onde algo profundo acontece sem palavras. O homem se apaixona ali, no espaço onde ele se sente inteiro, mesmo que nunca diga porquê. Mas o que acende esse fogo silencioso? São gestos simples e paradoxalmente poderosos. O olhar que o atravessa sem julgá-lo, a presença que não exige nada, apenas está, a confiança que o faz sentir-se capaz de ser vulnerável sem perder o chão. Ele se apaixona quando sente que pode descansar na presença da mulher, quando ela não tenta moldá-lo, mas compreendê-lo. A promessa deste caminho é compreender as 8 forças que despertam esse amor sem voz. Cada uma toca uma dimensão simbólica do masculino, um espelho da própria psique. São forças que não dependem de aparência, mas de vibração interna. Quando uma mulher encarna essas qualidades, o homem a percebe como algo familiar e sagrado ao mesmo tempo, como se algo em seu inconsciente dissesse: é aqui que posso ser real. A chave é simples e poderosa: silêncio que revela. 3 palavras que condensam o mistério. O homem se apaixona em silêncio quando o silêncio da mulher o revela, quando ela não o pressiona, mas o permite, quando sua energia transmite presença, em vez de carência. Esse é o espaço onde o amor cresce como uma raiz invisível, firme e inevitável. Imagine uma represa. Por fora, calma. Por dentro, uma força imensa se acumulando. É assim que o sentimento masculino se forma. Ele precisa de contenção, não de cobrança. De espaço, não de invasão. E quando encontra esse equilíbrio, a represa se rompe. Não com barulho, mas com entrega. No próximo passo, mergulharemos nas primeiras 2 forças invisíveis que despertam o afeto silencioso. Não pela aparência, mas pela alma. São movimentos sutis, quase imperceptíveis, que constroem a ponte entre o que ele vê e o que ele sente. A primeira força que desperta o amor silencioso é a calma emocional. Há algo profundamente magnético em uma mulher que não reage, mas responde. Jung dizia que a energia feminina autêntica é como a água, ela se adapta sem perder a essência. Quando um homem encontra essa calma, ele sente um espelho de algo que perdeu em si mesmo. Não é submissão, é presença. A mulher que não se perde nas turbulências externas ensina, sem palavras, que há força na serenidade. O homem observa e sente. Ele nota quando ela não entra no jogo do controle, quando não precisa provar nada. Essa tranquilidade cria um campo invisível de segurança. A energia dele, naturalmente mais voltada à ação e ao domínio, encontra ali um contraponto que o acalma. No inconsciente, essa mulher representa a ânima, a parte feminina da alma masculina. Ela não o desafia a competir, mas o convida a repousar. É por isso que ele começa a amá-la em silêncio. Ela se torna o lugar onde ele respira. A segunda força é a autenticidade emocional. Nenhum disfarce resiste ao olhar de um homem que observa em silêncio.
Ele sente a falsidade, o jogo, a manipulação. Mas quando percebe uma mulher que não precisa parecer perfeita, que se mostra humana, ele reconhece algo raro. A autenticidade é a ponte entre duas almas que já se conheciam antes das máscaras. Jung dizia que somos o que escolhemos esconder, e quando ela escolhe não esconder, desperta nele a coragem de fazer o mesmo. Essas duas forças, calma e autenticidade, criam o primeiro vínculo inconsciente. É como se a alma dele dissesse: com ela posso baixar a guarda. Não há palavras que descrevam esse tipo de atração, porque ela não acontece na superfície. O homem começa a se apaixonar sem saber por quê. É uma vibração, um chamado silencioso vindo de dentro. Mas há um detalhe crucial. A calma não é frieza e a autenticidade não é descontrole. Ambas são expressões da integração da sombra. Quando a mulher conhece suas emoções, mas não é escrava delas, o homem sente isso como um farol. Ele intui que aquela mulher já enfrentou seus próprios abismos e voltou inteira. Esse é o tipo de energia que o masculino reverencia. Visualize a metáfora do espelho de água. Ele reflete tudo, mas não se apega à imagem. Assim é a mulher que desperta o amor silencioso. Ela acolhe, mas não absorve. O homem se vê nela, e ao se ver, começa a amá-la. Quando essas duas forças se unem, criam o terreno fértil onde o amor silencioso germina. É o início do movimento da alma, o ponto em que o masculino começa a lembrar o que é sentir. A terceira força é a escuta profunda. Uma mulher que sabe ouvir sem interromper cria um campo de confiança quase sagrado. O homem se apaixona não apenas pelo que ela diz, mas pelo que ela cala com sabedoria. A escuta é uma forma de amor silencioso. E o homem, ao ser ouvido de verdade, sente que finalmente pode existir inteiro. Jung afirmava que o inconsciente fala em símbolos, e o silêncio atento é o espaço onde esses símbolos emergem. Mas essa escuta não é passiva. Ela carrega presença, curiosidade genuína, ausência de julgamento. É o tipo de escuta que acolhe o outro sem tentar curá-lo. Essa atitude revela maturidade emocional e uma rara compreensão do masculino. Ele não quer ser consertado, quer ser compreendido. Quando ela escuta com alma, ele sente que encontrou o lar. A quarta força é o mistério equilibrado. A mulher que tudo revela perde o encanto, mas a que se fecha demais se torna inacessível. A beleza está na dosagem, em mostrar o suficiente para atrair, mas guardar o bastante para instigar. O homem se apaixona pelo espaço que não domina. O mistério é a linguagem do inconsciente. O desconhecido atrai, o previsível cansa. Essas duas forças, escuta e mistério, criam uma dança silenciosa. Ele se aproxima, ela permanece centrada. Ele tenta decifrar, ela convida a sentir. É nesse jogo sutil que o amor cresce, porque o inconsciente masculino precisa de desafio, não de resistência. O mistério desperta a busca, e a escuta oferece abrigo. E aqui cabe um convite importante. Se você sente que há algo em suas relações que se repete, que homens se aproximam e depois se afastam, talvez haja um padrão inconsciente agindo em silêncio. Para descobrir o que está bloqueando sua vida amorosa, faça o quiz gratuito de diagnóstico amoroso. Ele revela as forças invisíveis que impedem o amor de fluir. O link está no comentário fixado. E se você quer abrir-se para receber o amor de verdade, escreva agora nos comentários: eu recebo o amor. O universo só envia o que você aceita receber. Essa é a sua permissão simbólica para que o amor chegue. Essas forças, juntas, criam o magnetismo silencioso, o poder de tocar sem dominar, de ser sentida sem se expor. O homem não entende o porquê,
Apenas sente que algo nele desperta, como uma lembrança antiga voltando à tona. A quinta força é a leveza. O amor não cresce no peso, mas no riso. Jung dizia que a alma se manifesta quando o espírito se torna brincadeira, quando a vida perde a rigidez. Uma mulher leve é uma mulher em contato com o self. Ela sabe rir de si mesma, não dramatiza, não se perde nas pequenas tragédias. O homem sente essa leveza como uma brisa que dissipa o fardo da vida. Mas leveza não é superficialidade. É maturidade emocional transformada em graça. É o saber que a dor não precisa ser eterna, que o amor pode ser simples. O homem, diante disso, sente alívio, porque no fundo ele quer alguém que traga paz, não guerra. A sexta força é a clareza de limites. O homem se apaixona por uma mulher que sabe dizer não sem culpa, porque o não dela o faz respeitar o sim. Essa clareza desperta nele o desejo de ser digno. A mulher sem limites desperta pena. A mulher com fronteiras desperta fascínio. Essas duas forças se equilibram, leveza e firmeza. Uma nutre o riso, a outra impõe respeito. Juntas, criam a harmonia que o masculino busca. Ele quer se sentir livre, mas precisa se sentir contido. Quer leveza, mas precisa de norte. Jung dizia que o verdadeiro amor nasce quando o masculino e o feminino se encontram em equilíbrio interno. E esse equilíbrio só é possível quando cada um se conhece o suficiente para não precisar se perder no outro. A sétima força é a sensibilidade corporal. O corpo comunica o que as palavras escondem. Uma mulher conectada ao próprio corpo transmite algo que não pode ser ensinado: presença. O homem percebe essa energia antes mesmo de entender. É o modo como ela se move, respira, olha. Ela não precisa seduzir, ela vibra a vida. Essa sensibilidade é o oposto da vulgaridade. É naturalidade. É o corpo habitado pela alma. Jung dizia que o corpo é o inconsciente visível. E quando uma mulher está reconciliada com o próprio corpo, ela envia um sinal de completude. O homem sente isso como um convite para se reconectar com o próprio instinto. Não de forma carnal apenas, mas espiritual. A oitava força é a fé no amor. O homem sente quando a mulher não acredita mais. E sente também quando ela vibra confiança mesmo após as dores. Essa fé é silenciosa, mas irresistível. Porque o masculino é atraído pela mulher que, apesar de tudo, não perdeu o coração. Quando essas duas forças se unem, corpo e fé, nasce o magnetismo mais puro. O homem se apaixona sem saber por quê, porque o amor verdadeiro não se explica, apenas se sente. Essas 8 forças não são técnicas, são expressões de uma mulher que se conhece. Cada uma representa um estágio da individuação, o processo que Jung descreveu como o retorno ao centro da alma. O homem que a encontra sente o reflexo de sua própria jornada interior. Ele se apaixona por ela, mas na verdade está se apaixonando pela própria alma através dela. Por isso, o amor silencioso é um espelho. Mostra o que cada um ainda precisa curar. A mulher que entende isso deixa de mendigar atenção. Ela passa a gerar conexão. Visualize: 2 velas acesas lado a lado. Nenhuma tenta roubar a luz da outra, mas juntas iluminam mais. Esse é o verdadeiro encontro. O amor silencioso é, no fundo, um processo de autoconhecimento. Não se trata de entender o outro, mas de compreender o que você vibra. A mulher que vive em carência atrai ausência. A que vive em integridade atrai presença.
Tudo começa na energia que você emite. E aqui entra novamente o convite. Faça o quiz gratuito de diagnóstico amoroso. Ele foi criado para te mostrar o que está bloqueando a entrada do amor na sua vida. Você vai descobrir se o obstáculo está na confiança, na entrega, na autovalorização ou na comunicação emocional. O link está no comentário fixado. E para selar essa energia agora, escreva nos comentários: eu recebo o amor. Quando você declara isso, cria um pacto simbólico com o universo. O amor só flui para quem abre espaço. Jung dizia que o que não se torna consciente se manifesta como destino. O quiz é o primeiro passo para trazer à consciência o que está te afastando do amor. Quando um homem se apaixona em silêncio, ele está travando uma batalha entre o medo e o desejo de entrega. A mulher sábia compreende isso. Ela não força o tempo, não exige respostas, não pressiona o sentimento. Ela entende que o amor precisa amadurecer no inconsciente antes de florescer no real. Essas 8 forças: calma, autenticidade, escuta, mistério, leveza, limites, corpo e fé, não são truques, mas expressões da alma madura. Cada uma é um degrau da escada interior. Ao subir por elas, a mulher não busca conquistar o homem, mas a si mesma. E quando ela se encontra, o amor vem como consequência natural. O homem silencioso então começa a falar, não com palavras, mas com gestos. Ele se aproxima, protege, deseja estar por perto. E o silêncio que antes escondia o sentimento, agora se transforma em presença constante. O amor maduro não nasce do barulho, mas do silêncio que se entende. É o encontro entre duas almas que não precisam mais se provar, apenas se reconhecer. O amor silencioso se transforma em laço real quando ambos escolhem permanecer mesmo após verem as sombras um do outro. Jung dizia que o amor não é o oposto do medo, mas sua integração. Amar de verdade é olhar para o escuro e decidir ficar. É nesse ponto que o homem se apaixona profundamente, quando sente que pode ser imperfeito e ainda assim aceito. Mas há um segredo. A mulher que desperta esse amor não está esperando ser escolhida. Ela já se escolheu. E é isso que muda tudo. Sua energia transmite completude. E o homem sente isso. Ele percebe que ela é feliz sozinha, mas que a sua presença seria bem-vinda, não necessária. Essa diferença é o divisor entre a paixão passageira e o amor silencioso que perdura. Quando a mulher está centrada, algo mágico acontece. Ela para de correr atrás do amor e começa a atraí-lo naturalmente. E é aí que a transformação real começa. Porque o amor não chega como milagre, ele chega como reflexo do que você vibra. Se você quer descobrir o que a sua energia está atraindo agora e o que pode estar bloqueando a entrada do amor em sua vida, faça o quiz gratuito de diagnóstico amoroso. Ele é mais do que um teste, é um espelho, um mergulho na sua vibração emocional, criado para revelar os padrões invisíveis que fazem o amor se repetir ou desaparecer. Está disponível no comentário fixado. E se o seu coração sente que é a hora de abrir-se para o amor verdadeiro, escreva agora: eu recebo o amor. Diga em voz alta. Sinta a vibração dessa frase. O universo só envia aquilo que você declara estar pronta para acolher. Ao escrever, você não apenas comenta, você afirma uma nova frequência. A mulher que se conhece atrai amor. A que se cura, mantém. O silêncio então deixa de ser espera e se torna presença. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser gritado, apenas vivido. O amor silencioso é o espaço onde o feminino e o masculino se reencontram em equilíbrio. Jung chamava esse ponto de função transcendente, o lugar onde os opostos se unem e geram consciência. É ali que o amor verdadeiro nasce, não na ausência de conflito, mas na aceitação do que é real. Tudo o que vimos até aqui, as 8 forças,
que fazem um homem se apaixonar em silêncio são expressões da alma que já aprendeu a amar sem perder a si mesma. A mulher calma, autêntica, atenta, misteriosa, leve, firme, sensível e confiante. Não precisa de técnicas. Ela é o próprio convite para o amor acontecer. Quando ela vive essa verdade, o homem sente algo que transcende o desejo. Ele não quer apenas possuí-la, quer compreendê-la. Porque no fundo, ela representa o símbolo da totalidade que ele busca em si. O amor, então, deixa de ser um jogo de conquista e se torna um caminho de individuação. E se há uma semente que você deve plantar agora, é essa. O amor começa dentro. O homem só se apaixona em silêncio por uma mulher que já aprendeu a escutar o próprio coração.